Na sessão TV Atende de hoje, nós vamos falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, uma doença degenerativa progressiva relativamente rara que acomete mais homens do que mulheres na faixa dos 40 aos 45 anos de idade. Para falar sobre esta doença, nós estamos recebendo hoje a fisioterapeuta Taimê Laraiane Stella. Taimê, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Taimê, eu gostaria que você nos explicasse, o que é exatamente essa doença, a esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença de causa desconhecida, de característica progressiva, que acomete o neurônio motor, que é o responsável por coordenar a força muscular e o controle da musculatura. E como que a pessoa consegue identificar que está com essa doença? Geralmente, os primeiros sintomas, a pessoa começa a sentir assim, uma falta de força muscular mesmo, uma certa fraqueza, falta de coordenação, ou ela começa pelas pernas ou pelos braços. E assim, a pessoa começa a sentir uma certa dificuldade na hora de comer, de engolir a própria saliva. Cada pessoa começa a evoluir de uma maneira, mas os casos mais comuns acometem os membros inferiores ou superiores primeiro. E como é que é feito esse diagnóstico, Taimê? Nós estávamos conversando um pouquinho antes, da entrevista, e você estava dizendo que é muito difícil diagnosticar essa doença. Realmente, assim, até agora não se foi possível diagnosticar ou criar algum exame, alguma coisa que ajudasse um pouco no diagnóstico dela. Geralmente a pessoa começa a evoluir com os sintomas e vai procurar o médico. Mas aí dentro da consulta com o primeiro médico, o médico encaminha ela para outros vários médicos, cada um de uma área. E geralmente passa de um para outro até conseguir diagnosticar que seja ela mesma, porque eles vão tirando as hipóteses, Como não tem nenhum exame clínico, nem laboratorial ainda, que dê o diagnóstico mais precoce, então a pessoa leva assim mais ou menos de 11 meses a 1 ano para conseguir o diagnóstico certo dela, que é a ELA. Nesse tempo todo, a pessoa ela deve ter um tratamento específico ou só depois que é diagnosticado é que ela começa o tratamento? Geralmente o que acontece é isso, A pessoa começa a tratar achando que é uma outra doença ou que seja apenas uma fraqueza ou algum outro tipo de lesão. Geralmente acha-se que é algum problema da coluna mesmo, porque como começa a afetar os membros, ninguém associa que seja uma doença do neurônio motor. Então, a pessoa, quando começa o tratamento, a doença já está numa fase mais evoluída. Não está bem assim no começo da doença. Então, é um pouco mais difícil. Uma doença difícil de ser diagnosticada e tratada. Existe medicamento ou é só fisioterapia? Não, existe um medicamento que é fornecido pelo SUS. Mas assim, como o diagnóstico é tardio, até a pessoa conseguir o acesso ao medicamento, ela já perdeu 50% da sua função motora, da sua função muscular. Você acompanha aqui em Andradas uma paciente que tem o diagnóstico de ELA, não é isso? Ela tem. E esse foi o caso dela, porque ela foi diagnosticada com problema de coluna, realizou uma cirurgia. E até então, achava-se que o problema era da coluna. E depois de quase 1 ano que foi diagnosticado um médico neurologista que identificou que era a ELA e fechou o diagnóstico. E desde então começou o tratamento com o medicamento correto. E a fisioterapia ela já fazia antes por conta do problema da coluna, Mas ela continuou fazendo. Já tem uns 3, 4 anos que ela está tratando com a fisioterapia e agora com o medicamento. Ela tem um momento em que essa doença ela fica estagnada ou ela vai ser degenerativa? Como que é o processo? Ela é bem degenerativa, agressiva, assim, ela é agressiva. Ela vai, cada vez a pessoa vai regredindo mais. A fisioterapia age tentando amenizar os sintomas, as deficiências que vêm surgindo com a doença. Ela ajuda
ajuda a retardar de certa forma um pouco, ajuda a pessoa a se adaptar numa forma melhor na situação que ela se encontra, mas ela não deixa de ser progressiva, ainda não se existe nada que estabilize a doença, que pare ela ali. A tendência é só progredir, só piorar. E quais são as recomendações? Por exemplo, uma pessoa que começa com esses sintomas que você comentou aqui, a fraqueza muscular, a dificuldade para engolir a própria saliva, quais são as recomendações nesses casos? Bom, eu assim, recomendaria que se procurasse um médico o mais rápido possível, que não deixasse esse sintoma ir aumentando. Porque às vezes começa, a pessoa, não é nada, e não procura o médico, vai deixando. Então, eu aconselho que procure o médico o mais rápido possível, e não só um médico. Tire, assim, ideia de vários médicos, para poder se fazer um diagnóstico mais precoce possível, né? Para poder entrar com o tratamento mais depressa, para evitar, pelo menos, a progressão da doença, porque a progredir, ela vai de qualquer maneira, mas pode retardar um pouco, né? A progressão dela. Agora nós falamos aqui sobre as pessoas que têm, vamos dizer, o sintoma ou têm a doença, mas também é importante orientar pessoas que cuidam, não é isso? Né? Desses pacientes. Com certeza. As pessoas que cuidam têm que ter uma certa atenção maior com essas pessoas, porque elas necessitam, assim, na maioria dos casos, mais quando a doença já está mais avançada, ela começa a atingir a musculatura respiratória. Então, a pessoa começa a evoluir com uma insuficiência respiratória. No caso, a paciente começa a usar um oxigênio, porque ela não consegue oxigenar sozinha, respirar sozinha. Então, começa aí a falência da musculatura respiratória. Então, tem que ter um certo tipo de cuidado com essa via aérea, com esse aparelho que usa, com a higiene. A mudança de decúbito também é muito importante, porque o paciente perde a movimentação. O raciocínio, a visão, o olfato, o tato, tudo permanece. Os sintomas intelectuais da pessoa permanecem normais. A única coisa afetada é o controle motor, a musculatura. A pessoa perde a força, a função das pernas primeiro, depois dos braços, do tronco. Então, a pessoa não consegue ficar sentada sozinha. Ela cai. Então, a pessoa fica muito sentada ou deitada. Então, é importante, assim, o cuidador, o enfermeiro ou o cuidador, o que seja, o próprio fisioterapeuta nosso, tá sempre orientando para mudar esse paciente de decúbito. Nunca deixar ele só sentado, só deitado, porque a pressão do próprio organismo começa a formar escara, a formar ferida. E isso é prejudicial para o paciente, porque aí dói, aquilo infecciona, não tem muito o que fazer, né? Então é importante estar mudando, regular o aparelho, o ventilador certinho, para não deixar a pessoa com falta de ar, né? Ela consegue ficar um certo tempo sem a máscara, mas aí a evolução é só ficar com a máscara o dia todo e evoluir para uma traqueostomia, né, que é a invasiva, né? Quer dizer que, na verdade, a partir do momento que a pessoa ela já está num processo mais avançado da doença, o importante mesmo é fornecer para ela uma melhor qualidade de vida. Tentar amenizar os problemas da doença, né, para tentar ajudar.